Preciso dar uma luz, pelo menos, aqui em mim. Senão o pessoal tá achando que eu tô no calabouço. Que? Não, aí acaba a bateria. Eu tô pensando em semestre que vem gravar as aulas, sabe? Gravar mesmo, assim, colocar o suportezinho aqui e gravar as de eletrônica de potência e de máquinas. Estou pensando, saca? Se eu for fazer, eu tenho que fazer desde o começo. Então, eu vou planejar para fazer desde o começo. Só que é assim, não pode gravar a aula inteira, assim, e aí, galera? Assim, não, sabe? Tem que ser os exercícios e uma ou outra explicação. Tipo assim, então eu vou explicar, aí ninguém pode perguntar na hora, porque senão eu saio do assunto, saca? Não, o que é isso, ring light? Não, você tá doido? Não vou ficar com que trem lá, não. Meu negócio é podreira. É bagaceira. O negócio de ring light fica aquele olho, aquela bolinha no olho. A pessoa parecendo que ela tá olhando no fundo dos seus olhos, assim. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo minha tela? Então tá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Presta atenção. Primeira coisa, ó. Vou criar a simulação. Vou salvar ela aqui na área de trabalho. A área de trabalho minha é cheia de coisa. Vou fazer o seguinte. Primeiro, ó, nessa simulação de hoje, eu não sei se a gente termina ela hoje, mas eu quero fazer ela até o acionamento do inversor, beleza? Até o acionamento do inversor que é possível fazer, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, dei um zoom aqui, vamos colocar aqui o tempo de simulação e vamos trabalhar com 100 microsegundos. É o bastante para simular um modelo é um bastante para simular com tranquilidade. 100 microsegundos, é só para você ter uma ideia, é uns 164 pontos, mais ou menos, por cada senoide de 60 Hz. Então, tá tranquilo para pegar os detalhes da senoide. Vamos colocar aqui pode colocar aqui, acho que meio segundo. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, não preciso fazer muita hora aqui, ó. Posso vir aqui no Sources, cadê, ó? Sources, vem aqui em Voltage, e eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar uma tensão trifásica. Peguei, pus aqui. Você não sabia que tinha trifásica. É porque eu não usei trifásica. Não, mas não tem problema não. Vou pegar a máquina, que é essa aqui, ó. Power. Motor Drive. E Squirrel Key, essa primeirona. Que? Extensão do rotor? Entendi. Aí eu tive que vir só para em option. Aí lá naquele centro aqui. Aí eu não estava marcado esse de cima. Aí tá, entendi. Tem que marcar ele, né? Entendi. É meio estranho, né? Não aparecer isso marcado. Vamos lá, ó. Bota a máquina aqui. E isso aqui é a máquina elétrica com 3 terminais. Me fala uma coisa, ela está ligada em delta ou em Y? Não tem diferença, porque é o seguinte, é engraçado isso. Não tem diferença porque, assim, a questão de ligar em delta e em Y seria, se a gente tivesse os 6 terminais, e eu acho que tem, tá? Aqui se a gente vier aqui, eu acho que tem os 6 terminais aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver, wound rotor. Cara, eu acho que tem, viu? Não sei se é isso aqui, não. Deixa eu ver. Não, esse aqui é o rotor é o rotor bobinado. Eu acho que não tem. Engraçado, eu acho que não vai ter. Eu achei que tinha, acho que não tem. Acho que tem no Simulink.
Estou confundindo com o Simulink. Mas isso não faz diferença, porque os parâmetros que a gente vai pôr aqui são os parâmetros do modelo equivalente. Então, o modelo equivalente para o, digamos, para o delta, o modelo equivalente, quando você faz o ensaio da máquina, é independente de qualquer conexão dela. Entende? É independente de qualquer conexão. Sacou? Se você chegou e falou assim, ó, eu fiz o ensaio da máquina com, por exemplo, o Igor pegou os dados do fabricante. Né, Igor? Você pegou os dados do fabricante. Vamos ver, qual foi a configuração que você escolheu para fazer o ensaio? Foi a delta ou foi... Aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, ele está delta e y, tá vendo? A delta e y. Se você escolheu a de 220, você escolheu a configuração delta. Ponto. Você vai fazer o equivalente monofásico para aquilo. Concorda? Você não vai conectar o delta no 380. Então, a sua tensão trifásica vai ter que ter 220. E não vai poder ultrapassar isso. Beleza? Então, não faz diferença. Porque se ele fez os parâmetros que ele considerou para fazer eu não sei se você fez rotina no MATLAB. Você fez só a mão, né? Porque dá para fazer uma rotininha no MATLAB também que sai num minuto. Então, assim, supomos que você chegasse e falasse assim, pô, mas eu vou ter que trocar agora, eu vou ter que fazer o modelo para Y, né? Beleza. Do jeito mais fácil de fazer, sabe qual que é? É você multiplicando os parâmetros por 3. Você multiplicando os parâmetros por 3, você já resolve a questão da relação fase-fase, que é a raiz de 3 vezes maior. Então, morreu. Para a bobina, né? Você está pegando o modelo daquela bobina. Então, vamos voltar aqui para o modelo. Ó. Pegamos o motor, vou deixar ele do jeito que está e vou rodar, só para ver se ele vai rodar. E vou colocar uma medição de corrente aqui. Ó. Vou colocar uma medição de corrente aqui. Vou nem dar nome para ela, vou deixar aí um só para ver o resultado. Rodou, tá aqui, ó, a corrente. Esse motor, do jeito que ele tem, qual que é eu nem sei quais são os parâmetros dele. A tensão que está aqui é 110 volts. Geralmente ela é 110 volts. Se eu chegar aqui e aumentar ela para 220, vamos ver o que acontece. Ele deu pelo que eu vi, ele está partindo o tempo todo, né? Eu coloquei meio segundo de simulação e ele ainda não terminou de partir. Se eu colocar 2 segundos, a gente vai ver que ele vai partir e vai estabilizar. Ok? Beleza. O que mais? Vamos medir velocidade? Vamos colocar aqui um medidor de velocidade? Onde que a gente vai colocar medidor de velocidade? Vai em Power, Mechanical Loads and Sensors. E aqui a gente tem Speed Sensor. Beleza? Speed Sensor. Watts aí. Esse cara aqui, ele pode ficar com esse terminal aqui aberto, não tem problema. Tá? Esse eixo mecânico aqui pode ficar aberto, essa bolinha. Isso aqui. Inclusive, eu quero que vocês notem o seguinte, que a cor da linha mecânica, do acoplamento mecânico, é preta. A cor das linhas de informação são azuis. Não, são verdes. Você vai ver que quando você coloca um ganho aqui, ó, aqui, ó, é verde, tá vendo? Dá para ver a cor? Dá, né? E a cor da linha elétrica é vermelha. Beleza. Agora, o que a gente coloca para medir tensão aqui, pessoal? Fecha a porta ali para fazer o favor, João. Medidor de tensão. Medidor de tensão. Desculpa, Giovanni, o que você falou? Onde que estava? Aqui, ó, Elements, Power, Mechanical Loads and Sensors, Speed Sensor. Tá fazendo junto aí, João? Isso aí, né? Pra ficar livre, né, velho? Você não tem notebook? PC de mesa? É mais potente, né? Não tem jeito, né? É. Os credo. Assim, os PC hoje em dia estão ficando pequenos, né? Mas se você quiser comprar um gamer mesmo, Agora, eu acho que aqueles gamer... Agora, eu acho que eles fazem o gamer daquele jeito para ter as luzes, aqueles trem e tal. Para ficar igual, vintage. Né? É igual É igual aquele negócio do Rambo lá. O Rambo chega e fala assim,
cara pergunta, para que é essa luz? Para que isso aqui? Isso é uma luz azul. O que ela faz? Ela fica azul. Aí o cara... É o que os outros perguntam dos LED, né? Quando você tem cheio de LED no PC. Você falou isso na palestra? Eu falei isso, tá? Que eu ri demais, que eu falei, cara, casou muito. Meu pai adora essa cena. Uhum. Ela é muito icônica. E depois ele usa ela, né, para marcar os lugares. Assim. Vamos lá. Então é o seguinte, rodei aqui e vou ver a velocidade dele. Vamos ver a velocidade dele, ó. Ela vai estar aparecendo aqui em RPM, tá? A velocidade da máquina aparece em RPM, não em radiano por segundo. Está em 1.200, por quê? Porque esse motor, provavelmente, ele tem 6 polos. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, eu vou ver que ele tem 6 polos aqui, ó, tá vendo? 6 aqui? Ou não? Tá conseguindo ver? Agora que a gente vai fazer o seguinte, olha, vamos colocar os parâmetros do motor do... Polo. O polo é o seguinte, presta atenção. Cada fase, se você enrolar as 3 fases, defasar elas de 120 graus, mecanicamente, você vai ter um par de polo por fase, porque cada bobina vai gerar um norte e sul, correto? Agora, se você pegar essa máquina e falar assim, eu não vou enrolar uma bobina, só uma bobina, rolar e voltar ela. Eu vou fazer um jeito de enrolar ela, que ela faz 4 polos. Que ela faz, em vez de 4 polos, ela faz como se fosse 2 bobinas, que aí eu mostrei que tem uma que é norte-norte, sul-sul, e que tem cancelamento de fluxo. Então, isso é 4 polos. É como se você, mas assim, na real, é como se você pegasse o eixo do motor, cortasse ele, fizesse assim, saca? E na distribuição dos fios, na distribuição dos fios, você falasse assim, olha, eu vou distribuir os fios por ângulo, sabe assim, em vez de eu distribuir eles a cada tantos graus, eu vou diminuir metade essa distribuição. Aí você aumenta o número de polos. E aumentando o número de polos, você diminui a velocidade do campo girante. Então, por isso que essa máquina está rodando com 1.200 RPM. O campo girante dela é 1.200 RPM. Lembrando que ela só vai rodar com 1.200 RPM aqui, ó. Ela chega no 1.200 porque essa é uma máquina ideal, matematicamente ideal. Não tem perda. Então, ela chega ali, o modelo matemático dela responde assim. Agora, se a gente vier aqui colocar um torque, vou dar um exemplo, ó. Vou dar um zoom out aqui rapidinho. Colocar ela mais para cá, colocar um torque nela. Vem aqui em Power, Mechanical Loads and Sensors. E aqui tem um que é muito interessante, que é esse aqui, ó. Mechanical Load General. Uma carga mecânica geral. Olha só que legal. Quando eu coloco ela aqui, ela tem a possibilidade de ser várias coisas. Primeiro, ela tem a possibilidade de ser um torque constante, entendeu? Um torque constante, um torque que varia com que é proporcional à velocidade, um torque que é proporcional ao quadrado da velocidade e um torque que é proporcional ao cubo da velocidade. E aí a constante que você usa é essa aqui. Depois eu vou ensinar vocês a calcular essa constante. E tem um momento de inércia que você pode calcular aqui também, colocar aqui. E aí uma das coisas que eu vou mostrar também que é interessante, que o momento de inércia da máquina, a gente não coloca dentro da máquina. Provavelmente você colocou dentro da máquina, foi? Não, pode colocar dentro da máquina. Sabe qual que é o problema? Quando a gente vai medir torque, a gente tira esse momento para um momento externo e coloca o medidor de torque no meio. Porque o medidor de torque, se você for pensar na medição de torque, como é que você mede velocidade? Você, sei lá, bota um encoder lá e ele vai batendo a luzinha e medindo. Beleza. Agora, como é que você mede o torque? Você teria que meio que fazer isso, você teria que fazer uma mola, ficar forçando ele e falando assim, cara, quanta de força que esse cara está fazendo? Mas ele está movimentando. Né? Então, o que a gente faz? Exatamente. O que a gente faz? A gente coloca uma mola que tem um momento de inércia depois e que ela como é que fala? Ela distorce quanto maior for o torque. Por incrível que pareça, é isso. Assim, pode falar. Mas não há subida. Quando você mostrou desse aí. Antes você colocando o negócio de torque aqui. Agora o foi dando uns
Não precisa tem a ver com a Não, isso depende, eu acho que isso varia muito, isso depende do modelo. A gente vai colocar um modelo seu aqui ainda, a gente não sabe, porque assim, ô Igor, a gente, olhando para essa máquina, a gente não tem condição de saber qual é essa máquina, qual é o default dela. Ele colocou uns parâmetros aqui só para rodar, entendeu? Não tem como a gente saber qual é o default dela, padrão dela. Não tem como você saber se aqui é 10 cavalos, 20 cavalos, não tem como. Tem, mas você tem que pegar e fazer a curva de torque dela depois, primeiro, entendeu? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o seu modelo aqui. Por exemplo, vai falando aí para mim, qual que é o RS que você achou? Não, eu tenho aqui, ó. Onde que tá aqui, ó? Não sei, cara, eu tô... O R1, exatamente. O RS é o R1, que é o R do estator, né? Então tá. Bem parecido com o da máquina, eu acho, lá do 0,94. O LS. Isso, é o L1. Mili. 2,03 mili. O R do rotor. Isso, 0,35. O LR do... Ah, a gente considera igual. A gente considera igual. E o 3,18 mili? 13. 3? Ah, 39,18. Mili. O número de polos é 4, né? E o momento de inércia que você calculou, ele é dado, não é? Por que eles dão um momento de inércia? A máquina. Por quê? Hã? Quase. Mas é interessante isso. Se você souber qual que é o torque que você está colocando na máquina, você consegue estimar com o momento de inércia qual que é o tempo que vai demorar para partir. Do mesmo jeito que você fala assim, eu vou colocar força numa massa. Quanto que eu vou conseguir acelerar ela até chegar na velocidade que eu quero? Então, assim, você consegue calcular isso. Se for muito pesada a massa, você vai demorar mais tempo. Se for muito leve, você chega rapidinho. Então, o momento de inércia é importante, porque não é só ele que é importante. É importante o cara chegar e falar assim, tá, e daí? E se eu tiver uma outra coisa que eu vou acoplar na máquina? É legal você saber o momento de inércia dela também. É legal, para você falar assim, o quanto que eu colocar de torque, o quanto que esse cara demora para acelerar, né? E aí é o seguinte, aqui é que está o segredo agora, ó. A gente vai colocar, tipo, um micro de... Quanto que é que você mediu lá? 0,0119, né? 0,012, mais ou menos, né? Ou seja, 12 mili. Não é isso? 12 mili. Então, a gente vai colocar, em vez de 12 mili, a gente vai vir aqui colocar, tipo, um micro. E por quê? Porque é o seguinte, eu quero medir o torque dessa máquina. Consegue? Como? Eu vou esticar esse cara aqui, vou deletar essa linha, e agora sim eu vou colocar o medidor de torque aqui dela, ó. Cadê, ó? E é aqui que está o segredo, ó. O medidor de torque está aqui, o torque sensor, medidor de conjugado, né? Vai estar aqui. Ele só mede se ele tiver entre a máquina, tipo assim, entre a máquina sem, olha só, entre a máquina sem o momento de inércia dela e o eixo da máquina. Eu não sei se vocês entenderam, é como se a gente estivesse separando a força que a máquina faz da massa, do momento de inércia dela. Você entendeu? É como se a gente falasse assim, olha, zera a massa do eixo, do rotor. Agora põe essa massa na ponta dele, depois de uma mola aqui que vai medir o torque. Entendeu?
Por que essa mexida? Eu entendi que eu consigo medir. Para você conseguir medir o torque que ela vai fazer na partida. Claro, isso na simulação. Mas você não pode colocar o quê? Desculpa. Se você colocar ele assim, ele não responde porque é como se ele estivesse medindo corrente num circuito aberto. Entendeu? Isso. Ele tem que estar entre duas massas, dois momentos de inércia que estão girando. Claro, se você for chegar e falar assim, Cláudio, mas eu quero medir torque na máquina, ela em movimento, e eu não tenho como fazer isso aí na vida real que você falou. Não, realmente, você não tem como fazer isso, não. Só que assim, como eu vou falar? Não é confia. Eu vou falar com muito cuidado isso, mas não existe aplicação para medição de torque, porque você pode controlar o torque de uma máquina, tá? Só que como que você controla o torque de uma máquina? Assumindo que a corrente ativa que você está colocando nela é proporcional ao torque. Sim. Então, bem dizer, tipo isso. Não, mas aí... mas assim, eu tô falando assim, por exemplo, na máquina CC é certeza. Só que é aquela coisa, assim, mas você não está medindo torque. Sim, mas então, assim, ela é proporcional. Entendeu? Mas eu falo porque pode ter alguém que chega e fala assim, não, mas tem uma, sabe assim, tem uma situação, tá faltando uma perdazinha aqui. Então, sempre tem um cara que vai falar isso no YouTube. Como eu vou colocar no YouTube depois, é para você, né? E aí é o seguinte, então a gente colocou o medidor de torque aqui, colocou o momento de inércia da máquina aqui, ó, que vai ser quanto? Aí aqui a gente coloca o 12 mil, entendeu? E aí, aqui, por exemplo, ó, essa máquina, se ela é 5 cavalos, vamos fazer um cálculo rápido aqui, ó. Se ela é 5 cavalos Campolina, quanto que é um cavalo? Quanto que é 5 cavalos, você sabe? Em kilowatt? — 3,7 kilowatt. É, 67, 68, 7. Depois de, tipo assim, a indústria tem muito dinheiro. Para eles chegar e falar assim, 0,75 tá bom, aí bota um pouquinho a mais aí. E é o seguinte, ó, 3,7K, 3,7 kW, ok? 3,7 kW que ele tem de potência no eixo. No eixo. Quanto que ele tem, quanto que ele tem de torque, então? Qual que é a velocidade? Qual que é o escorregamento nominal dele? Vou colocar isso aqui, ó. Aqui. 3,33? Não, é o que é dado lá, não é o escorregamento nominal. Qual que é a velocidade nominal dele? 1.740 RPM, ok? 1.740 RPM. 1.740 RPM dividido perdão, não, 1.740. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar em radiano por segundo. Divide por 30 e multiplica por π. Ao contrário. Divide por 30 e multiplica por π. Beleza? Dá 182. Isso. Vamos colocar aqui na memória. Agora, o que a gente faz aqui, ó? Vamos pegar essa potência e dividir por essa velocidade. Vai dar aqui aproximadamente 20,3 Nm. Então, mais do que isso, não é aconselhável essa máquina trabalhar em regime permanente. Em regime permanente. Se você pegar a curva de torque dela, ela dá, tipo assim,
ela deve dar mais... Você tem a curva de torque aí, você não pegou o dado de fabricante? Você tem ele aí? Tem como mandar, você mandar aí no grupo? Manda aí no grupo aqui, que eu printo ele aqui pro pessoal. Olha eu mostrando o WhatsApp aqui. Será que eu clico aqui, hein? Será que eu clico aqui, hein? Não, hoje não. Igual aquela do Márcio, a figurinha lá. Parou, gente. Gente! Por mim mesmo, né? Ainda bem que eu não fiz o upload ainda. E eu não edito mais, hein? Tem como editar direto no YouTube, mas é um saco. É literal. Mandou? Aqui, ó. Esse aqui é o link do dado de fabricante. Ó. Esse aqui é o motor que o Igor escolheu. E aqui tem os dados dele. Para vir na curva de torque, a gente tem que vir aqui em curvas e performance. E ele mostra aqui... esse aqui é a curva de torque dele? É mesmo? Diferente, cara. Eu nunca vi, sério mesmo, eu nunca vi. Essa aqui é a da corrente, não é isso? Deixa eu ver. Porque uma é corrente. Pessoal, ô Giovanni, pelo amor de Deus, cara. Falação. Aqui, ó. Uma é a corrente e outra é o torque. Eu tô achando que essa aqui é o torque, hein? Não, isso aqui é corrente, cara. Ó, isso aqui é corrente. Cara, vou te ser sincero, nunca vi essa curva de torque na minha vida. Essa curva aqui, ó, interessante dela é que ela é totalmente diferente das curvas que a gente costuma ver, porque o torque de partida dela é muito maior do que o torque máximo. Mas vamos olhar aqui, ó, o torque máximo, ele está em torno aqui de acima de quase 4.5, ele está tipo 4.3, tá vendo? O torque máximo, que é o torque de partida. Depois vocês vão ver, eu vou dar um trabalho para vocês de curva de torque, vocês vão ver o tanto que é diferente da teórica, né? E aí, ó, quando a gente vai caindo aqui, ó, quanto que dá isso aqui? Dá 3.5. Vamos ver qual que é o torque nominal. Olha aqui o torque nominal. Então, se a gente der um zoom para fora aqui, ó, e pegar essa curva, olha só. O torque nosso é esse aqui, gente, ó. A gente trabalha daqui para baixo, ó. Aqui, né? Daqui para baixo, ó. Em regime permanente. Se acontecer, digamos, supomos que esse motor seja, vou dar um exemplo, supomos que esse motor seja um motor de trilho de trem, aí aparece uma pedra lá que causa um torque do nada lá e tal, e o torque faz assim, ó, digamos, ó, faz tipo assim, ó, ele faz aqui, oh, sabe? E ele transita por esse ponto aqui e depois volta para esse. A máquina segura. Entendeu? Você está lidando com o máximo, mas... Não, transitório. Eu falo assim, é tipo como se for... Você tem que imaginar que o torque, você pode ter uma perturbação de torque que tenta subir essa curva, mas que não vai desacelerar a máquina, porque se for uma perturbação transitória, ele vai voltar para o ponto de operação que ele estava antes, entendeu? Então, se ele estava operando aqui dentro do torque nominal e caiu uma pedra lá no trilho, lá em alguma coisa, ou na roda do carro, o carro passou num buraco e ele teve que sair do nada, aí ele para aqui, ó, mas depois ele volta para cá. Porque ele é empurrado por essa curva de torque. Agora, supomos que essa curva de torque fosse assim, ó. Imagina que essa curva de torque fosse assim, ó. Aí o torque veio aqui e fez esse transitório. O que ele vai fazer, ó? Ele vai vir aqui, aí ele vai desacelerar a máquina, entendeu? O cara olha no celular, depois pergunta. Sacou, gente? Então você não entendeu, porque quem entende tem certeza. Tem que fazer mais coach. Aqui, ó. Então, tá. A gente calculou aqui 20 Newton, 20,3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 20,3 e vou colocar ele como torque constante, ok? Vou colocar aqui como torque constante. A máquina vai pirar? Não. Ela vai funcionar num torque nominal com a corrente nominal, né? Vamos medir também o torque dessa máquina.
Vou colocar aqui conjugado para ficar mais bonitinho. Para de batucar, Giovanni. Oi. Aqui, ó. Elements, Power, Mechanical Loads and Sensors, Speed Sensor, Torque Sensor. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, olha. Vamos rodar essa máquina aqui de novo. E vamos ver se ela vai aguentar. Primeiro, vamos ver até qual velocidade que ela foi. Ah, eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar essa velocidade, muito útil essa função aqui para sinal que estabiliza. Você coloca aqui, ó, probe, velho, ele plota o valor final, tá vendo? Tá próximo do esperado aqui, ó. Tá vendo? Tá próximo do esperado, tá bem próximo. Lembrando que é modelo. Teve, inclusive, considerações que você fez lá, não é? Que eu fiz, que eu propus. Então, modelo. E aí é o seguinte, coloquei a velocidade, vamos pedir para colocar o torque aqui também. Coloquei o torque, ó. Apareceu o torque aqui. 20,3. Ele tem que ser, o torque dele tem que ser igual, vocês concordam? Ele tem que ser igual ao torque da carga, porque eu só tenho isso ali, eu não tenho perda rotativa nessa máquina. Esse modelo dessa máquina não tem perda rotativa. Na verdade, esse modelo dessa máquina tem uma perda que está faltando aqui, que a gente acha lá no... Qual que é? Qual perda que está faltando nessa máquina? A gente acha ela e ela não está aqui presente no modelo dela. Calor. Perda no núcleo. Existe corrente de magnetização, mas é perda no núcleo. Oi? Estimo RC, mas aqui não tem espaço para ele no modelo. Não sei por quê. Acho que é porque não faz diferença. Eles devem falar assim, ah, não põe isso não, depois vai complicar o modelo. Ninguém vai notar. E aí é o seguinte, o que mais que eu vou mostrar aqui? A corrente, ó, vou mostrar a corrente aqui, ó. Corrente está indo para 100 amperes, depois ela estabiliza. Vamos pegar em quanto mais ou menos que essa corrente estabiliza. Onde? Isso aqui ou isso aqui? Por que que dá oscilada? Vamos ver o torque. Isso é uma resposta do torque, viu? Foi, porque quando você fez uma resposta do torque. O torque é isso aqui que você está vendo, ó. Quer dizer, de acordo com o modelo, né? Vamos lembrar que a gente está no modelo e tal, que não é realidade, mas o torque é isso aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vou colocar essa simulação rodando para 1 segundo, porque acho que ela está demorando muito tempo. Aí fica melhor. Tem um detalhe interessante que é o seguinte. Isso aqui não está lembrando nada, não? Isso aqui é literalmente a curva de torque. Não, o sinal de controle não é assim, não. Queria que vocês parassem de falar de controle na minha aula. Por favor. Ainda mais que a gente, ó, só para zoar, a gente vai controlar a velocidade dessa máquina aqui, malha aberta, hein? Malha aberta. Tá, não. Oi? Pode falar. Não, ele não é monofásico, mas vamos ver no... a pergunta é muito boa. Vamos ver no help dele, né? Aqui, ó. Stator Winding Resistance. Você achou a resistência do modelo monofásico, que é o modelo Y, não é isso? De um dos Y. Então, vai valer, não vale? A gente não pode multiplicar por 3, porque não teria sentido, né? Também é em série, não é isso? Essa resistência do rotor também é um efeito série, não é? Correto? E a indutância de magnetização é um efeito Y também. Paralelo, mas é Y também. Então, eu não vejo, como é que fala? Não vejo problema nisso. Acho que não tem problema dessa questão de... Eu entendi a sua pergunta, a questão de você ter feito o equivalente do circuito monofásico, mas agora está tratando de uma máquina trifásica, né?
Algo assim? Não, é porque assim, ele está considerando como se fosse agora três modelos equivalentes do meio com os mesmos parâmetros. Entendeu? Todos eles em Y. Mas não é simples assim. O modelo por trás dessa máquina é muito mais complexo. Depois eu vou ver se eu animo a abrir um modelo aqui dele, que é assim, é de pirar o cabeção. Que eu não, né? Um aluno meu, eu podia ter falado que eu fiz, né? Porque um aluno meu fez um diagrama de blocos que é idêntico a essa máquina. E é bizarro, assim, o tanto que é difícil. Voltando aqui, ó. O que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou pegar essa corrente aqui, vou substituir ela por isso aqui, ó. O current sensor. É um sensor de corrente. O que acontece com ele? Hã? Ele mede a corrente do mesmo jeito da fase A, por exemplo, só que ele disponibiliza ela para você usar ela de outra forma. Eu vou mostrar aqui, quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, Elements, Control, Computational Blocks, vou medir o quê? O RMS da corrente, para ver se está na corrente nominal, concorda? Sim, exatamente, fazer conta, jogar, realimentar, por exemplo, para fazer um controle, alguma coisa assim, entendeu? Fechar malha, a gente usa esse, é diferente, porque o medidor ali, digamos, esse amperímetro aqui, ó, ele vai só ler e te colocar no gráfico. Esse aqui vai ler, te colocar num ponto que você pode colocar no gráfico aqui com uma medição de tensão e usar ele também direto numa outra medição. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui IRMS, né? Beleza. Na hora que a gente rodar, eu vou até colocar ele aqui para disponibilizar o valor. Vai ficar muito poluído aqui. Aqui, ó, 14,4, não é isso mesmo? 14 amperes, mais ou menos? Igor? É a corrente nominal da... Aqui, ó, vamos olhar no seu aqui, ó. Corrente a vazio, não. Corrente nominal, cadê? Cadê? Ué, você não colocou corrente nominal aqui, não? Ué, mas tem que pegar, ó, entendeu? Cadê? Não, é o IP sobre N, é 8, ah, ele não dá não, né? A gente acha ele, você calcula ele aqui embaixo, né? Porque isso aqui, ó, 9,70 5 HP vezes 746 sobre 3 vezes sobre 127. Não, tá, só que tá errado, tá errado, tá errado. Sabe por que que tá errado? Olha só que interessante. O Igor calculou a corrente nominal com base na potência da máquina. A potência da máquina, ela é a potência do eixo para frente, entendeu, Igor? Sacou? Tem perdas e tem magnetização pra caramba. Só para você ter uma ideia, essa máquina, olha só para você ver o dado que você leu aqui, ó, que você mesmo mostrou. Ela tem 8,6 amperes a vazio, puro reativo. Puro não, né? Mas assim, praticamente reativo. Tem um pouquinho ali de perda de núcleo. 8,6 amperes, para chegar nos 14, mais ou menos, que é mais ou menos isso. E se você mandou o dado de fabricante, a gente está com ele aqui, né? Cadê? Eu abri ele aqui, né? Isso. Vamos ver, ó. Aqui, ó, dados técnicos. Aqui, ó, corrente nominal, 14,1. Aqui deu 14,3. Tá praticamente em casa, né? Beleza. O que mais que a gente vai fazer agora? Tá uma bosta, porque a aula, porque vocês estão bocejando. Analisa. Olha ali, a perna do cara tá malhando a perna. Não, então pode continuar balançando a perninha aí. Pode continuar. Isso aí não incomoda, não. O cara fica.
Aí fica fazendo percussão corporal o tempo todo. Tinha um grupo que era assim, Stomp Out Loud. Eu lembro que esse cara ficava só assim, ó. Aí fazia pro outro, aí o outro chegava. Aí o outro chegava. Era só isso. Zoeiro, os caras eram bons, que mais, hein? Vamos fazer aqui então, ó. Eu vou parar por aqui, porque é o seguinte. Primeiro que o Guilherme tá com a mochila já no chão, segurando a mochila. E segundo que... Quer ir embora, vai. E segundo... Ah, vocês querem chegar até o inversor? Não, porque eu tenho uma dúvida. A gente vai manter a aula de laboratório, meu irmão. Vai. E que hora? A gente eu não sei, não. Por mim, pois é, não importa não. Porque a gente já vai ter que esperar até o 5. Então tá bom, eu vou falar do inversor. Você não quer, se ele quiser também, precisa não. Não, agora eu vou. Aqui, ó, primeira coisa, o que eu vou fazer? Você lembra esse cara dedicado, gosta da aula. Agora eu vou ter que colocar 19, né? Porque a fiscalização tá aí. Aqui, ó, eu apaguei a fonte trifásica por um motivo. Que agora a gente vai criar uma fonte que vai se comportar como uma trifásica e que vai fazer uma coisa que o inversor faz. Ok? Oi? Isso, exatamente. Vai fazer uma rampa de aceleração. E o que vai fazer essa fonte? Ela vai fazer uma coisa que a gente chama V sobre F. Ou seja, a frequência ela vai ser proporcional à tensão da máquina. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desabilitar essa parte aqui, deixar ela aqui no cantinho, e vou fazer isso aqui, ó. E assim, depois que a gente faz com fonte de tensão, pular para a inversora é um pulo, é rapidinho. Então, primeiro, aqui, ó, como é que funciona a fase da rede? É muito interessante. Se você quiser fazer uma fase da rede, você vem aqui e faz o seguinte, ó, pega uma constante, tá vendo? Vamos colocar aqui 60 Hz. Beleza? Ok? Beleza. E agora eu vou colocar um ganho aqui de 360 graus. Beleza? O que eu vou fazer agora? Vou até deixar a amostra aqui, porque aí vocês ficam vendo aí depois, vai ficar no... eu vou colocar aqui na saída, eu vou colocar um integrador. Então, a gente vai vir aqui em Control. Não, integrador, pelo amor de Deus, integrador não é só controle, não. Tinha uma turminha que era assim, eu podia falar assim, gente, a dinâmica de... o pessoal fazendo isso. Gente, se você integrar eles... Presta atenção que vocês estão perdendo, ó. O que eu vou fazer? Aqui, ó, acabei de colocar um elemento. Acabei de colocar um elemento aqui que se chama Internal Resetable Integrator. Internal, um integrador com reset interno, ou seja, quando ele chega em umas partes, num determinado valor, ele vai para um limite inferior e vice-versa, sacou? Isso, ele tipo assim, se for uma rampa que sempre cresce, na hora que ela chegar em 360 graus, ela vai para zero. Vai fazer uma rampa de serra. E é isso que é a fase, dentro do bloquinho de senoide que faz a senoide. Entendeu? O seno é seno de ômega T. Só que o T não é o tempo, então o T é uma rampa. Mas toda vez que chega em 360 graus, não reseta? Então, ele faz isso. E aí, o que a gente vai fazer? Vai colocar esse Internal Resetable Integrator e vai
colocar os parâmetros dele aqui, que vão ser 0 do limite inferior, 360 do limite superior. E isso aqui é muito importante. Isso aqui é meio que o inverso do ganho do integrador. Então, isso aqui você tem que colocar sempre 1. Todo integrador que você for mexer aqui, coloca 1, que ele vai ser um integrador com ganho 1. E aí, beleza. O que eu vou fazer aqui? Isso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui agora o meu sinal, que vai ser a fase da minha senoide. E aqui, logo em seguida, eu vou colocar um bloco aqui, que é com uma função computacional, que é aqui, ó, que é o seno. Tem 3 senos aqui, o seno PU, que é de 0 a 1, o seno em radianos, que é de 0 a 2π, e o seno em graus, que é de 0 a 360. Eu vou usar o seno em graus, que eu fiz aqui com 360. Esse ganho representa isso, ok? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar, colar aqui, só para facilitar, e aqui eu vou colocar seno. Eu vou já fazer uma coisa que é o seguinte, eu vou colocar um ganho aqui para ficar fácil de comparar, que vocês vão ver, ó. Esse aqui, ó, vai ser o ganho de 180 volts de pico que tem na senoide. Na senoide de 127 Hz, ou 127 volts. Se você pegar 127 e multiplicar por raiz de 2, dá quase 180. Hã? Não, raiz de 2. É RMS para pico. Raiz de 3 é fase para fase neutral. Beleza. Aqui vai ser tensão, né? Tensão VA. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou rodar. Depois que eu rodei, o que vai aparecer aqui, né? Uai, engraçado. Eu rodei, ele apareceu os... Ah, agora sim. Vou colocar os 2 sinais aqui e a gente vai observar que a minha rampa dente serra, ela gera a minha senoide, tá vendo? Ela gera a minha senoide. Se eu vier aqui e colocar, em vez de 60, colocar 30 Hz, o que vai acontecer? Eu vou até colocar aqui, ó, vou rodar de novo. A minha frequência vai diminuir. Se a gente olhar aqui, ó, esse tempo aqui agora, ele é o dobro que era antes aqui, ó, aqui é 32 mili, mais ou menos. Lá é 16 mili, né, mais ou menos, o ciclo de 60 Hz. Se eu vier aqui colocar 10 Hz, vai ficar mais lento ainda. Beleza? Bem lento. Então, a gente já consegue controlar a frequência por aqui, ó. Né? Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aliar essa frequência, a gente vai fazer com que essa frequência seja proporcional à tensão. Então, a gente vai tirar o ganho aqui de 180 e vai colocar um multiplicador. Ok? A gente vai colocar um multiplicador, beleza? E calma que eu vou explicar o porquê que a gente vai fazer isso. Por que chama V sobre F. Tá? A gente vai vir aqui e vai colocar um outro ganho aqui embaixo que vai transferir os 60 Hz para 180. Então, veja bem, se com 60 Hz ele tem que ter 180 volts de pico, com 30 Hz ele tem que ter 90, não é isso? Então, basta que você multiplique por 3, que está valendo, não é? Vai funcionar. Então, beleza. Então, eu vou vir aqui, vou colocar 3, e aqui vai aparecer como é que fala? O sinal que a gente tem que ter, né? Então, na hora que eu colocar aqui 60 Hz, quanto vai aparecer aqui de pico, né? Vamos ver. Aqui, ó, com 60 Hz, quanto está aparecendo aqui de pico? 180, aproximadamente, né? Aqui, ó, aproximadamente 180. Quando eu colocar 30 Hz, vai aparecer quanto? Vai aparecer 90. Não é? Agora, vamos tirar esse cara aqui e vamos colocar uma outra funçãozinha mais divertida. Aqui a gente está com 1 segundo. Eu vou colocar uma função aqui que chama two-step level,
que é essa aqui, é Step to Level, na verdade. Tá vendo? Aqui, ó. O que vai acontecer? Ele tá tentando acompanhar o João, tadinho? Ele não achou o seno antes de pegar. O seno é aqui, ó, João. Aqui, ó. Elements, Control, Computational Blocks, seno. Pegou? O Step to Level, você achou? Então tá. O Step to Level é uma função interessante, porque ele faz o seguinte, ele dá para você fazer um degrau de 2 níveis, que pode começar onde você quiser, pode começar de positivo, negativo, negativo, positivo, tanto faz. Só que você consegue colocar uma transição suave de um ponto para outro, o tempo que você quiser. Então, não, ele faz um degrau e faz uma rampa, o tempo que você quiser. Ele não faz só um degrau burrão assim, saca? Ele faz assim, ó, um degrau que está aqui, ó, que vai em rampa, se você quiser, entendeu? Então, ele facilita muito nisso. E aí é o seguinte, ó. Presta atenção. Esse degrau, agora, eu vou colocar ele de 10 Hz. Vou colocar ele de 10 Hz até 60 Hz. Beleza? Eu vou colocar, como a simulação demora 1 segundo, eu vou fazer para ele estabilizar em meio segundo. Então, eu vou colocar o tempo de transição em meio segundo. Beleza? E vou colocar ele para começar aqui em mais ou menos 0,25. Então, ele vai ter um tempo que ele vai fazer assim, ó, exatamente o que eu falei. Certo. E aí a gente tem aqui, ó. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até colocar a frequência aqui para a gente medir. E vai mostrar isso para a gente. Olha, pessoal, vocês estão conversando, conversa paralela. Querem dividir alguma coisa? Não? Não? Então tá bom. Uai, é toda vez que eu rodo ele, deixa o gráfico aberto, se ele não atualiza, não. Tem que rodar. Então aqui, ó, a frequência vai funcionar desse jeito aqui, ó. Ela vai começar de 10, tá vendo? Vai suave aqui, e esse tempo aqui eu escolho quanto eu quero, até 60 Hz. Como que vai funcionar o meu sinal? Olha só que interessante. A minha fase, ela vai começar com uma rampa que é lenta, e depois ela vai crescendo a velocidade dela, até estabilizar. E a minha tensão, ela funciona de uma forma muito interessante. Ela vai começar com uma amplitude bem baixa, depois ela vai começar a aumentar a amplitude, mas junto com a frequência. E o que acontece? Ela estabiliza depois de 60 Hz. Para não ter, se eu quiser colocar esse cara aqui com 80 Hz, a qual tensão que ele vai chegar? Ele vai chegar a uma tensão superior a 180, vocês concordam? Isso não é bom fazer com a máquina e nem é possível, na verdade, fazer com ela. Ele vai pedir aqui 237 de pico. Não dá. Não, não é só isso, é porque o inversor de frequência não vai conseguir fabricar essa tensão. Então, a gente faz o quê? Antes aqui, a gente satura em 180. A gente vai vir aqui e vai pegar um limiter, upper limiter. Não, pode ser um limiter. Deixa eu ver, tem golpe aqui me ligando. Elementos control. Alô? Porra. Oi? Ah, não. Depois eu já falo. Tchau. Vocês querem saber quem é, né? E o assunto. Ai, se for ela. Alô? Oi, Elisângela. Eu estou no meio de uma aula, Elisângela. Tá bom. Com Deus. Tchau, tchau. Legião da boa vontade. Eu dou, tá? Mas é porque tá querendo mais, né? Aí é foda.
Já faço doação. Vocês riem, né, desgramado? Ela ficou brava eu ter desligado na cara dela. Eu falei assim, pô, velho, eu tô no meio da aula, eu ainda atendi. Ah? Ah, eu coloquei os dois aqui, 0 e 180. É porque o upper, só up, né? Então vai 0 e 180. Digamos, que eu não quero frequência negativa. Mas assim, como é que eu falo? Pode colocar menos 180, porque você pode querer inverter a velocidade e usar a frequência como isso. Então pode colocar menos 180, que é melhor. Porque você consegue reverter a velocidade. E a gente vai usar esse controle aqui, né? Beleza. E aí é o seguinte, presta atenção agora que legal. A gente acabou de fazer um sistema que, se eu aumentar a minha frequência aqui, ó, se eu colocar ela aqui para, digamos, 120 Hz, ele vai aumentar, veja bem, ele vai aumentar minha tensão até chegar em 60, depois em 60, ele vai só aumentar a frequência. Isso é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, a máquina de indução, o que acontece se você colocar mais tensão nela? Ela funciona com 220 volts, não é? Significa que o enrolamento dela tem um limite de corrente que você vai olhar e falar assim, poxa, se eu ficar colocando corrente em regime permanente 50% maior, vai dar ruim, esse enrolamento vai esquentar, vai queimar. Isso acontece por causa da tensão. Você colocar mais tensão em regime permanente vai dar isso. Então, o limite da tensão, ele é justamente para proteger, não é só para proteger, mas você não consegue fazer isso também. Você não consegue, o inversor não consegue fazer isso. Então, a gente trabalha com esse V sobre F da seguinte forma. O que acontece, me diga o seguinte, o que acontece com a reatância quando você aumenta a frequência? Qual que é a fórmula da reatância? Vamos ver se vocês lembram. Aqui, ó, a reatância é igual a 2π F L, não é isso? Quem que é a frequência aqui? Ó? Esse cara aqui. Então, a reatância é proporcional à frequência, ok? A reatância de magnetização da máquina é proporcional à frequência? Sim. Se você reduzir a frequência da máquina, o que acontece com a reatância? O que acontece com a corrente? Exatamente. Se você coloca corrente CC na máquina, o que acontece? Mas queima. Você coloca tensão CC na máquina, ela não tem indutância para segurar. Ela não tem reatância para segurar. Então, quando a gente faz o V sobre F, a gente toma esse cuidado, porque você fala assim, olha, eu vou diminuir minha frequência para 30 Hz. Aí a lógica sua tem que ser assim, beleza, só que você tem que reduzir sua tensão também para 90 volts, porque se você colocar 180 volts com 30 Hz, sua corrente, em vez de ser 8 amperes lá a vazio, vai ser 16, maior do que a nominal. Entendeu? Então, isso aqui é para manter o fluxo, eles chamam também isso aqui como uma forma de manter o fluxo da máquina constante. O fluxo magnético dela é constante. Justamente porque o fluxo ele fica nessa questão do V sobre F. Entende? O fluxo ele vai ser ele vai ficar constante enquanto você manter isso constante. Então, enquanto a gente está nesse crescimento aqui, ó, eu tenho que sair daqui, né? Isso. Enquanto a gente está nesse crescimento aqui, vou colocar só o do VA. Enquanto a gente está nessa parte aqui, ó, o nosso fluxo está constante. Aqui também está constante. Aqui ele vai começar a diminuir. Só que é o seguinte, se o fluxo diminuir porque você só aumenta a frequência, já é uma questão de você estar trabalhando acima da velocidade nominal. Não tem problema trabalhar acima da velocidade nominal, desde que você trabalhe com pouco torque. Então, máquinas podem ser aceleradas acima da velocidade nominal
desde que você não opere no torque nominal. Entende? Que é aí que é o problema. E aí é o seguinte, olha, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma tensão trifásica dessa aqui. Gostou, pessoal? Muito massa, né? Eu vou tirar esse carinha aqui, vou colocar aqui. Oi? Lasanha? Existe lasanha aqui, ué? Vocês verem, teve umas 3 ocorrências esporádicas. Não quero saber, não quero saber. Eu vivo em torno de polêmicas. Minha vida é uma eterna novela. Toda vez eu estou num lugar que eu não era para estar e falo o que não era para falar para a pessoa que não podia ouvir. Não sei, será? Sabe o Luffy? Já viu que o Luffy só chega para causar? Na ilha lá do... todo lugar que vai é causa. Mas a causa também é um negócio... É engraçado que o Oda usa o roteiro, né? Fala assim, chega lá, dá uma bagunça, mas era necessária a bagunça para resolver alguma treta muito pesada que ia acontecer. É um doido e meio. Aqui, ó. Isso aqui vai ser tudo da mesma constante, ó. Eu tô criando esse algoritmo aqui para funcionar como trifásico, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui a frequência do mesmo jeito e vou pegar as fases aqui, ó, João, ó. Vou pegar essas fases, vou trazer aqui, beleza? E, sim, só que antes de duas senoides, veja bem, João, eu coloquei três bloquinhos aqui iguais, ó, tá vendo? 3 aqui iguais, percebeu? Sabe o que eu fiz também? Eu coloquei um mais e um menos, exatamente. Por quê? Porque eu vou colocar aqui uma constante de 120 graus para fazer a defasagem do trifásico. Vai ser 3 tensões iguais, não tem sentido. E aí, quando a gente pegar essas tensões aqui agora, pior que eu fui muito rápido, né? Não, mas agora eu peguei essa. Vou colocar aqui, ó, VA, VB, VC, tá? VC. Tem quem diz que o menos e o mais aqui tem que trocar, mas para mim, tanto faz. É só dividir, né? Aqui, ó. Fica bonito, não fica? Dá vontade de pegar um quadro assim e fazer um negócio, não é? Fica bonito isso. Então, aqui, ó. Isso aqui, inclusive, é uma coisa que é interessante, que é o seguinte, o motor de indução, o inversor com motor de indução, ele tem condição até mesmo de controlar a velocidade dele parado. Por incrível que pareça. Parado, ele consegue controlar a velocidade dele. Não precisa que lá a gente vai ver que ele consegue, assim, ele consegue forçar a velocidade dele a ficar parado. Isso, controle de corrente mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos ligar esse cara aqui na máquina? Vamos? Isso, exatamente. Só que é o seguinte, eu não vou pegar essas fases do jeito que está aqui e colocar aqui direto. Veja bem, eu vou pegar esse cara. Você conseguiu fazer aqui? Eu vou mandar um print disso aqui para você. No grupo aqui, tá? Que aí vocês já têm algumas, digamos, algumas referências aqui, né? Ah, da minha. Não, é porque é o grupo da família que é não, tá. Babaca. O grupo da família que é família não, velho, deixa eu falar. Ô, chato. Caramba, cara. Eu tô bem policiado. Gente, vocês têm que tomar remédio? Não é possível. Estão muito ansiosos. Vocês não deixam eu terminar a frase. Tia, que esse tia, sabe aquele negócio de primo de 5º grau, que esse primo que você pode até casar com esse, não dá problema.
Você vai casar com o primo? Ó, o cara, né? Pode dar, ué, pode dar problema. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Ei. Ele é muito chato, né? Né, Giovanni? Fica batucando, né? Aqui, ó, vou pegar um negócio aqui que chama Voltage Controlled, Voltage, veja, é uma Voltage Controlled Voltage Source. É porque ali no caso ele tem número só, aí você transforma em tensão. É isso? Tipo isso, exatamente. Aqui está informação. Colocar isso aqui direto na máquina, não, tipo assim, né? Não é legal, né? Vamos fazer bonitinho, né? Tem umas coisas que o Pecim deixa. Ele deixa e faz, pô, não faz isso, cara. Não, eu quero beber água no bico. Não faz isso. Então ele rápido, né? Paga isso, faz. Como é que é? O IRA avisando, paga isso. O INRA? Ah, tá. Ah, tá. Eu não pago. Pagar não, cara? Você sim aí, pô. Ajuda aí nós. Alguém é pago isso, né? Deve ter umas propagandazinhas, né? Aí, de vez em quando aparece uma aviso. Aí você fecha. Beleza? Aqui, ó, coloquei as 3 fontes deitadas aqui, só para caber, ficar bonitinho, simétrico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir... aqui é só porque ele vai ter... na informação, ele tem isso como referência, o terra como referência. É uma coisa que, tipo assim, não dá para você deixar ele vazio, né? E aí é o seguinte, presta atenção, olha só. Esse ponto aqui, ó, eu vou vir aqui, vou pegar esse aqui que chama label, e vou colocar aqui, por exemplo, VA. Aí vai vir aqui, ó. Tá vendo? Daí eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou mudar aqui para VB e VC aqui, né? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, vou copiar e colocar cada um aqui, ó. Mudou não? Ué? Agora mudou. Ah, tá. Beleza, agora vamos rodar. Vamos ver como que foi a velocidade primeiro, ó. Nossa senhora, algo muito errado aconteceu. Não faça isso comigo. Deixa eu ver. Bom, bom. Será que ele tá pegando ali e multiplicando? Acho que é o torque que tá muito... Oi? Ali onde você faz a multiplicação. Não, tá multiplicando mais uma vez. Ele não multiplica mais uma vez, não, né? Multiplicando por 3. Beleza. Será que tá ali multiplicando? Não, não faz sentido. Porque como você puxou assim, será que ele tá pegando como se fosse em série? Não tem nada a ver. Não. Não faz sentido. Vamos ver, a corrente tá, ele está bloqueado. Esse cara está bloqueado. Eu vou diminuir o torque, mas não era para diminuir, não, saca? Vou diminuir ele só para ver. Funcionou. Aqui está as tensões, mas como a curva de torque ela tem o torque umas 4 vezes maior, né? Era para funcionar com 10 Hz lá e tal. Não é que era para funcionar. Mas a gente tem que lembrar também o seguinte, esse motor aqui, ele não é igual ao motor do fabricante. Ele só pode ser muito parecido, ele deve ser muito parecido com o motor do fabricante, até chegar no torque máximo. Do torque máximo para baixo, é uma curva que cai. E lá no fabricante é uma curva que sobe. Então, assim, aí eu vou mostrar uma coisa que é interessante aqui, ó. Ele funcionou, né? A velocidade rodou, não é? Beleza. Vocês estão vendo que a velocidade, ela tá, digamos, ela tá funcionando como ramp e tal, mas vamos combinar um negócio.
Não, não é isso. Eu quero, assim, eu quero dar a impressão de que a gente conseguiu atingir alguma coisa. Então, eu vou colocar uma referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, na frequência, vou pegar um ganho. Coitada da análise, ela tá num sono. Não, não, mas eu acho que é porque depois do almoço, tá? Eu tô vendo se você já tô. Eu também compactuo, eu gosto de uma dormida depois da. Né? Ah, é? 60 Hz dá quanto em RPM? Pode. Vocês vão perguntar ou vocês vão calcular? Não, 60 Hz equivale a quantos RPM para esse motor? De campo girante. Não, gente. 60 Hz para um motor de 4 polos. Eu acho que eu não vou deixar vocês ir para a máquina dos dois. Hã? Aê! Olha, o Jeff está lá no outro lado do continente, respondeu, ó. 1.800 sobre 60. Não, mas hoje eu falei com ele, eu falei assim, ô Jefferson, eu já acostumei. Eu achei que você estava triste e tal, mas é sua cara mesmo, né, cara? Aqui é o status quo dele. Eu chego nele assim, ô tadinho, o que fizeram com você, meu filho? Aí eu chego assim, não, ele tá assim, ele é assim. Aqui, ó, essa aqui vai ser a minha referência. Eu tô realimentando alguma coisa nessa máquina? Não, né? Então vamos ver o que vai acontecer, ó. E aí? Não mostrou que, tipo assim, controlou. Assim, se você olhar essa máquina, elas, porra. Ah, desculpa. Você ia falar alguma coisa, João? Tá seguindo referência, não tá? Mas por quê? Veja bem. A máquina, ela vai rodar conforme varia a frequência, não é? O torque vai variar, a velocidade vai variar muito pouco com o torque. Então, se a gente chegar aqui e colocar um torque, digamos, de, sei lá, 5 Nm, vou colocar 10 aqui, vamos ver se ele vai rodar. Ele ainda vai seguir um pouco, tá vendo? Ele tá com uma caída fodida, mas ele ainda vai seguir um pouco. Agora, olha só que interessante. Esse torque aqui tá constante. Eu acho esse torque aqui meio sacana. Ele tá constante. Se eu chegar ele, pegar esse torque e colocar ele, por exemplo, ó, vou tirar o constante e vou colocar ele proporcional à velocidade. Então, digamos que, aí vamos dar um exemplo. Digamos que para a velocidade nominal de 1.800 RPM, eu tenha, como é que fala? Eu tenha 10 de torque, exatamente. Tenha 10 Nm de conjugado. Nisso, eu vou ter que fazer o seguinte, aqui ele fala, ó, você tem que fazer a conta, amigão. Você tem que vir aqui e fazer a conta aqui, ó. E é ômega M. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e falar o seguinte, ó. Quanto de velocidade em 1.800 que eu tenho? 1.800 sobre 30 vezes π dá 188, né? 188 sobre 10 sobre 188, ó, 10 sobre 188, é isso aqui. Esse aqui vai ser o meu K, meu K1. Aí, vamos só fazer um teste aqui agora. Eu não vou colocar ele para rodar com 120 Hz, eu vou colocar ele para rodar com 60 Hz. Aqui no máximo, né? Então, ele não vai... É só para a gente ter certeza, ó. Veja bem, ele está controlando? Tá. Só que se você for olhar aqui, ele está dando um escorregamento. Hã? Não, é um escorregamento. Não é erro, porque olha só que interessante a pergunta de Giovanni, a colocação de Giovanni. Deu um erro de offset, deu um erro de controle. Não é erro porque eu não estou realimentando. Está em malha aberta. Agora, quanto percentual que eu tenho aqui de diferença? Quanto percentual? Menos de 5%.
é garantidamente menos de 5%, não é? Quanto que é o torque nominal é 3,33. É menos... O torque nominal é 3,33, não é? É, que você falou lá. Não, você tá... O escorregamento nominal. É, então, exatamente. Então, veja bem, ele está com um erro máximo de 3,33% no controle. Pô. Sem realimentação. Aí você pode chegar e falar assim, mas a gente precisa da... Eu falo assim, poxa, até o seu sensor pode ter um erro maior do que esse. Você pode ter um sensor de velocidade ter um erro maior do que esse. E você está reclamando que ele está em malha aberta, está com 3% de erro? Tem um que é 0,8%. Tem uns que é menos de 0,5% de torque nominal, de escorregamento nominal. Beleza. Agora é o seguinte, ó. O que eu posso fazer aqui também? Quer ver? Não, acho que já tá bom, né? Vocês querem que monte o inversor? Vocês já estão cansados? Não sei, gente. Vocês estão gostando da aula assim? Tá boa assim? Tem outra coisa que eu tenho que falar com vocês, ó. Quando eu for, se eu for homenageado, né? Se vocês gostarem de mim algum pouquinho, né? 1% que eu gosto de vocês, eu for homenageado, eu não quero só... Não, mas isso aí vocês vão. Se depender de mim, vai. Presta atenção, eu quero ser homenageado e quero ser o quê? Patrão também. Não, é paraninfo e homenageado. E aí, paraninfo, eu posso fazer o discurso. Paraninfo. Paraninfo eu não abro mão. Agora, eu fiquei puto porque o Lúcio foi patrono e homenageado. Isso é esculhambação. Entendeu? Sei, velho. Até hoje não sei. Sou robusto, sou patrono. Sou patrão, eu que mandei, Agora, se vocês quiserem passar os 3 também para mim, não tem problema. Mas eu acho sacanagem porque é muito egoísmo. Aí depois eu uso para reclamar com a gente. Quis, né? Eu não falei nada. Tá sendo gravado e vai para público, viu, bobão? Tá sendo gravado e vai, viu? Vai ser publicado. Você acha que não vai ter ninguém que vai mandar? Você acha que não vai ter ninguém que vai mandar? Vai nesse minuto aqui, ó. Vai nesse minuto. Vai lá no comentário e coloca. Clique no minuto. Tum. Você para de gravar, né? Não, aqui, velho, deu mais de 1 hora já, ó. 1h18. Eu falo mais. Gente, presta atenção. Aqui, ó. Ó, isso aqui é o nosso inversor, né? É o nosso inversor, não. É nosso motor com fonte. O que acontece agora? Vamos completar a aula, então. Vou fazer o inversor aqui rapidinho. Mais 10 minutinhos, pode ser? Aqui, ó. Eu vou desabilitar todo mundo aqui. Beleza? E agora eu vou vir aqui para baixo e montar o inversor. Porque aí você deixa todo mundo fora e não atrapalha na simulação. Né? Antes disso, eu vou vir aqui e vou colocar, veja bem, o inversor, eu vou colocar ele com uma frequência de 2 kHz de chaveamento. Ele vai funcionar. Se ele funcionar na vida real, ele dá uma barulheira desgraçada, mas ele vai funcionar aqui. Se eu quiser aumentar para 16 kHz, eu aumento o tempo computacional meu aqui de cálculo. Então, Você tinha comentado isso, auditivo. Nossa senhora, terrível. O 16 já dá para você ficar assim, não está incomodando tanto, não. É de 1 a Agora, 16, não, tipo assim, cara, 2, 6 kHz é ruim pra caramba, 10 kHz você ainda escuta, é um grilo ainda na sua orelha. Agora, 16 já começa a ficar mais próximo do inaudível já, entendeu? E inversor tem 16 kHz, era, tipo assim, podia ter 20, só que eles colocam 16 porque sabe que o inversor trifásico não vai estar num ambiente doméstico. Ele vai estar num ambiente industrial que o cara vai ter EPI, vai ter outras coisas. Então, ele já está poluído de som ali.
Não já está tendo bombardeado de um monte de barulho. Entendeu? Agora, isso é um detalhe interessante, que quando o Eric foi fazer o braço robótico dele, ele usou 1 kHz, e eu ia marretar isso lá nele na hora da banca. Só que eu fiz a pergunta, quando você escolheu essa frequência? Quando eu fiz a pergunta depois, porque na verdade eu fiz assim, Eric, não era para estar dando barulho, não? Aí ele falou assim, não, a corrente é baixa. E eu falei assim, eu ia falar assim, na hora que eu ouvisse o barulho do motor, lá, ó, tá dando barulho, como é que você vai deixar um negócio desse? Eu ia fazer isso. Na hora que ele começou a ligar, eu falei assim, cara, não tô ouvindo nada. Ele tá usando 1 kHz. Aí ele falou assim, por que não tá dando barulho? Porque a corrente é muito baixa. Eu falei assim, então, tem umas coisas assim que você tem uns preconceitos assim de achar, não, tem que ser 20 kHz, tem que ser... Não, foi. Hã? Não, eu gosto de ser surpreendido. Eu gosto de chegar e falar assim, ah, tá. Quebrou uma... Não, eu gosto de quebrar umas coisas que eu antes achava, e agora eu cheguei e falei assim, ó, eu tinha certeza que era disso, agora não é assim, sacou? Então, o nível de corrente faz total diferença. Né? Vamos fazer aqui então, ó, time step. Veja bem, o meu time step, que é o tempo de simulação que eu tinha escolhido 100 microsegundos anteriormente. 2 kHz é 500 microsegundos, tá? 1 sobre 2 kHz é 500 micro. Você vai ver aqui que é exatamente a mesma coisa, ó, 500 micro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, olha, vamos pegar, já que eu estou pegando, o que você está querendo rir aí, Ana? Tá fazendo... Achei que você estava querendo rir, foi mal, velho. Achei que você estava segurando risada. Ah, tá, beleza. E, ó, se eu pegar 500 micro e dividir por 100, veja bem, a cada passo de chaveamento eu vou ter 100 amostras. Tá bom, não tá? Então, aí o que eu vou fazer então? 5 microsegundos vai ser o passo de tempo, entendeu? Vai ser 100 vezes menor que isso aqui. 5 microsegundos é um passo que vai dar para rodar bem rápido essa simulação. Então, eu vou colocar 5 micro, vou deixar aqui um 100 mili, e vou fazer o seguinte, vou construir o meu inversor aqui, o meu inversor de frequência. Esse inversor de frequência eu vou construir parte do barramento CC apenas. O barramento CC de um inversor de frequência, geralmente, ele tem um retificador, né? A gente tem um retificador trifásico que retifica e passa e manda uma tensão de uns 300 volts, mais ou menos, para o barramento CC. E a gente vai ver aqui, vai colocar aqui, ó, 300 volts. Ok? Beleza? Aqui está o barramento CC, né? Eu vou colocar aqui agora as chaves, que é IGBT. Vou vir aqui, colocar uma chave IGBT. Essa chave IGBT é interessante que eu coloque algumas, que eu chamo assim, não idealidades dela. Se você clicar 2 vezes nela, ela é ideal, ela está até escrita lá, ideal, saca? Ela pode continuar esse ideal aí. Não precisa ser um modelo de chave todo bonitinho, não. Não sei se vocês já viram o PSpice. Já simularam o PSpice? LT Spice também. Ele tem umas coisas que é o seguinte, você consegue colocar um componente lá e falar assim, esse componente aqui é um modelo muito próximo de um fabricante aqui, né? Um componente fabricante. Você coloca lá o componente que é bem especificado. Aí ele pega os transitores, todas as capacitâncias parasitas, o negócio tudo dele. Não precisa disso aqui, porque eletrônico de potência, isso não vai fazer tanta diferença para a gente. Mas é bom colocar só por fim de convergência numérica, que eu chamo, né? Então, aqui eu vou colocar de 0,2 volt de saturação, 10 miliohm de resistência, 1 volt de diodo e 10 miliohm de diodo. Não, esse aqui é saturação, né? Tensão de saturação, 0,2. O diodo, a tensão do diodo de condução é 1. A resistência do transistor é 10 miliohms, a resistência do diodo é 10 miliohms. Beleza? Só isso aqui, tá? Fechou. Vou fechar, pronto. Toda chave vai ter que ter isso aqui, ó. Toda chave vai ter que ter isso aqui, ó. On-off controller. Esse aqui é tipo um gate driverzinho dela. Ela vai ligar e desligar ela quando tiver 0 e 1. Tem que ter isso, tá? Não me pergunte por quê, mas tem que ter. E aqui eu vou colocar o comando dessa chave. Então, eu vou colocar aqui S1.
Beleza? Agora eu vou copiar isso algumas vezes. Vou colocar uma aqui, digamos, uma aqui, ó. Aí eu vou colocar, claro que eu não vou colocar S1, eu vou colocar, digamos, S2. Depois eu vou colocar S3. E aí eu vou copiar essas três. Vou colocar aqui embaixo. S4, S5, S6. Não, tá doido. Tenho toque disso. Beleza, agora eu vou ligar meu inversor. Você pôs quanto ali na fonte? Não foi ainda, não? Os 300 volts. É geralmente o que vem de um retificador trifásico. Vou ligar aqui. E agora a gente vai criar o nosso PWM, né? Nosso PWM é bem simples. Ele é isso aqui, ó. Eu vou desabilitar esse cara aqui primeiro, ó. Desabilita ele só para não atrapalhar, porque eu quero mostrar um pouco do funcionamento do PWM, ok? Vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e vou criar um PWM. Primeiro, o PWM, a gente vai escolher uma triangular que vai funcionar como portadora. Ela vai ter a frequência de chaveamento que eu tinha combinado com vocês antes, que é 2 kHz, 2K. Ela vai ter um pico de... Ela vai ter esse tensão de pico de 2 e de meio. O resto aqui, então, não mexe. É só colocar 2K aqui. Beleza? Tá. O que eu vou fazer? Ah, vou voltar aqui só um minutinho. Apaga esse 90 graus aqui, ó. Deixa zero. A única coisa que eu mudei é 2K. Só que eu deixei 2 de pica-pico, o resto ali eu deixei tudo igual. É só 2K e apaguei o phase delay de zero. Para zero. Mas não faz tanta diferença, não faz diferença também, não. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar uma senoide aqui e vou comparar com essa... Vou comparar com esse sinal aqui. E aqui, ó, a gente tem um bloquinho que já fica aqui embaixo, que fica fácil, que é esse aqui, ó. Aqui embaixo vocês vão ler ele, ó. Tá aqui. Aqui vai aparecer o nome dele, ó. Como é que chama? Comparator, né? Vocês não vão entender, não, mas eu gostava de chamar isso aqui de Comparator Tabajara. É porque tudo que eles tinham... Desgringolator, Tabajara, não sei o que é Tabajara. É tudo Eitor, sabe assim, né? Você não nasceu nessa época, não. Você chegou a ver? Não, era engraçado. Então, vamos lá. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou colocar uma senoide de 60 Hz e vou colocar... Gente, vou colocar uma... Gente! Vou colocar uma senoide de 60 Hz, 0,95 de pico, tá? Só para ver o que acontece. Não, é quase. Mas ele só compara se é maior ou menor. O símbolo dele é igual ao do amplificador. Se você pega um amplificador e usa como... Você consegue usar ele como comparador. Eu já até fiz isso já. Aqui... eu acho que não tem CI que faz isso assim direto, não, sabe? De ser amplificador e ser... Porque geralmente, toda vez que eu vejo um comparador, ele é um amplificador em aberto. Entendeu? Não tem malha fechada. Então, qualquer tensão que você colocar, ele, pum, ele satura. Eu vou te falar assim, com 80% de certeza. Todas as vezes que eu vi que comparador, era, na verdade, um amplificador sendo usado como comparador. Então tá, vamos ver aqui, ó. Aqui eu vou colocar PWM e vou medir o seguinte, olha, vou medir a tensão, essa tensão aqui que é a senoide, essa aqui que é o sinal, né, a senoide, e aqui... Gente, vocês podem ficar tranquilos que a aula de laboratório vai ser mais light, tá? Semana que vem que eu vou fazer um outro esquema que é dividir vocês em grupos para vocês ligarem os inversores em dupla. Que eu acho que dá mais certo. Então tá,
Tensão aqui é PWM, tá? Beleza. Olha só o que a gente vai ver aqui agora, olha. A gente vai colocar esse cara para rodar. A gente vai ter o seguinte, ó. Primeiro, a portadora, que é uma triangular. Ok? De 1 a -1. Beleza. Junto com ela, eu vou colocar a senoide. O que vai acontecer com essa... O que vai acontecer com o resultado dessa comparação, né? Vai aparecer um trem de pulso. Que vai ser isso aqui, ó. E se você notar, se você fizer um esforcinho mental, você vai notar que... não, olha só, presta atenção que legal. Não parece que a largura de pulso está seguindo uma senoide. Você está quase enxergando ela ali numa ilusão de ótica, né? Se você der um zoom out aqui, você vai ver ela aqui, olha só que legal. Não é? Não dá para ver que esse cara tem uma senoide dentro. Só que quando dá o pico, então, diminui a frequência, né? De cada vez. Não, a frequência que não é alterada, nenhuma frequência é alterada. Não, a largura do pulso diminui quando a senoide dá o pico, né? Não, é o contrário. Ela aumenta quando ela dá o pico lá. Entendeu? E aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou fazer o seguinte, presta atenção. Eu vou pegar esse cara aqui e vou copiar ele mais 2 vezes. Ok? Então, aqui vai ser o PWM da fase A. Aqui vai ser o PWM da fase B. E aqui vai ser o PWM da fase C. Eu vou apagar esse portador aqui, que senão vai ficar muito complicado. A portadora é a mesma, então eu vou usar o mesmo sinal. Eu posso ligar aqui direto e ligar aqui também direto. Não, aqui não dá. Aqui tem que ligar assim. Isso. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa senoide, vou copiar ela mais uma vez e defasar de 120 graus. É a mesma senoide, só que aqui eu vou colocar a fase B. Eu vou colocar menos 120 graus. E aqui... Pode dormir, Ana. Não tem problema. Não, mas pode, sério. Vai deixar gravado aí. Você já pegou a maior parte? Você está aí quase cedendo ao sono. Você está quase... Tá mesmo? Foi mal, desculpa. Não, eu tô pisando no vocês. Eu acho que eu tô nervoso, né, de ter dado articulado. Não, tranquilo. Nossa, só de não ser a semana do... Só dessa semana não ser a semana da engenharia. Eu cansei demais. Vocês têm noção tanto que a minha garganta inflamou. Eu lembro que foi um dia que o cara acontece 6 horas, não sei o quê. O Cláudio, eu tava doido, fez embora. Você viu, cara? Eu tentei cancelar ele, coitado. Nossa, eu tô falando isso. Ah, não, mas aqui não vai ver. Foda-se, não vai ver. E lá no em casa, eu tô de povo. Você tchau. Como é que é? Vou navegar pelo YouTube a esmo hoje. O canal do Cláudio da Semana Diária. Deixa eu ver o que ele postou. Aqui, ó, vamos ver que interessante, ó. Você tá o dia inteiro aqui, né, Cláudio? Tá, nossa. O Pagamante ainda deu umas... O Habib. O Habib ainda deu umas fugidas. Não, mas o Habib tinha direção, né, cara? Não, é. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui eu estou plotando o quê? Estou plotando o PWM da fase A, fase B e fase C. Vocês estão notando que eles são defasados, né? Então 3 senoides estão aqui, entendeu? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, nesse cara aqui, e vou habilitar ele,
vou pegar esses dois sinais, copiar e colocar aqui. Dando zoom aqui, o que eu vou fazer? Na chave de cima, que é a chave 1, vou flipar ela aqui, ó, não rodar, né? Eu vou colocar o sinal direto. Vou até apagar o PWM, vou apagar esse aqui também, porque tá muito chato essa portadora aqui. E vou colocar aqui, ó, direto. Só que no de baixo, na chave de baixo, eu vou colocar o NOT desse cara. Então, vou colocar aqui, ó, o NOT fica aqui, ó, gente, ó. O João, tá aí, João? Ó, o NOT tá aqui, ó. Ah, tem uma função que você faz, que você vai lá nas configurações, você faz isso, que eu uso muito para aula, né, de você dar pique, assim, que fala, tá aqui, ó, tá vendo? Ajuda demais. Aqui, ó, você pega uma aqui, ó, tá vendo? Onde você clicar aqui, o nome que você der para ela vai ser o mesmo sinal. A única coisa que você tem que respeitar com essa tag é que ela pode sair de uma fonte, de um ponto que sai um sinal, e pode chegar em vários pontos que recebem sinal. Mas ela não pode sair de vários pontos, que senão você está fechando, digamos, fluxo de informação. Pode falar. Memória Memória do quê? CLP? Ela não tem função de memória. Ela só faz ela é a mesma coisa de conectar o ponto aqui, lá no outro lugar. E olha, para sinal elétrico, ela funciona também. Entendeu? Se você conectar ela, ela faz o... Se você coloca ela entre dois pontos, você está pegando dois pontos ali, digamos, que você pode pegar dois pontos, separar e colocar um elemento depois, sabe? Em outros dois pontos iguais. Saca? Então ela serve de curto-circuito também. Pode entrar mais uma informação mesmo. Informação não pode. Agora, sinal elétrico pode. Sinal elétrico não faz diferente, vai fazer curto. Fecha curto. Com sinal elétrico, ela vai funcionar em elétrico também. Vou copiar isso aqui, vou só mudar o nome, né? Vou apagar esse PWM aqui para não poluir muito. É interessante você tirar as probes que você não está usando, que elas só consomem memória. Entendeu? Vai só demorar a sua simulação a rodar mais. Então, as que você não está usando, que você sabe que você não vai medir mais, você tira. Vou vir aqui, vou colocar o quê? Ah, caralho! Eu acho ele, assim, fantástico, cara. Ele é muito rápido. Tem uns negócios aqui que eu faço neles que os caras demoram um maior tempão para fazer, digamos, no MATLAB, no Simulink. Aqui roda muito rápido. Tem muita função aqui que é muito mão na roda. É pesado pra caramba. Ainda bem que no microfone não pegou. Então vamos lá, né? Beleza, ó. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui, ó. E vou colocar isso aqui, ó. Vou habilitar. Só que antes de colocar esses valores aqui, eu vou colocar. Eu tenho que lembrar que é o seguinte, esses valores eles estão em volts, não estão? Então eu tenho que dividir pela tensão do barramento CC, que é 300 volts. Então, se a minha tensão do barramento CC é 300 volts, eu tenho que dividir por ela. Entendeu? Beleza, aqui, ó. Vou deletar, vou colocar aqui agora aqui. Eu vou aumentar essa tensão aqui para 400 volts, mas depois eu vou explicar o porquê. Mais para frente eu vou explicar uma outra técnica que a gente usa, que chama SVP-WM, PWM vetorial. Mas eu vou colocar 400 aqui, porque com 300 volts a gente não consegue gerar o pico de 220 volts. Por quê? Porque o pico de 220 volts é 311 volts. Calcula depois para você ver. Pico coloca a raiz de 2 vezes 220. E aí, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Rodar, né? Mas isso depois eu vou em outra aula, eu
Eu retorno isso e explico, né? E aqui eu vou colocar 400. Ó, não é 400, é 1 sobre 400. Mais fácil deletar e colocar o outro aqui, isso aqui, aqui. Depois eu posso enxugar isso aqui mais, ou colocar mais pertinho, tá vendo? Vou colocar assim. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho 2 pontes aqui que tá desnecessário. Beleza, ó. Então tá, tô com o meu PWM pronto, meu inversor pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, vou trazer ele aqui para cima, chamar o pessoal da manutenção, desconectar aqui assim, gente, hoje a gente vai instalar o inversor. Tirar a fonte ideal, que não existe, que é coisa da sua imaginação. Aqui, ó, vou colocar o inversor. E vou deletar esses aqui, né, porque não tem sentido nenhum aqui. Agora que são elas, ó. Aqui, ó. Vamos dar uma esticadinha aqui para ficar mais bonito. Isso. Aqui, ó. Minha fase A é aqui, né? Minha fase B é aqui, minha fase C é aqui. Pronto. Agora eu vou vir aqui no meu tempo, vou colocar quantos segundos que eu tinha colocado? 1, né? E vou deixar meu tempo de amostragem do mesmo jeito. Ele tem que ficar. Vamos rodar e vamos ver se vai funcionar. É danado para não funcionar quando está na frente de muita gente, assim, principalmente quando está gravando. Funcionou, hein? Funcionou. Veio a referência, né? Tá com a puta de uma carga, mas ele funcionou. Eu vou diminuir a carga depois só para ver direitinho, ó. Vamos ver as tensões. As tensões, elas são meio zoadas, mas aqui é porque eu tô mostrando aqui, ó. A tensão é aqui, né? Agora, isso aqui é tensão, ok? Vamos ver as correntes. Eu vou colocar a medição de corrente aqui, ó. E A, e B e C. Vamos colocar aqui. E A, e B, e C. Tem um detalhe também que é o seguinte, eu estou partindo essa máquina relativamente muito rápido. A partida de máquina com o inversor, ela demora mais, ela demora alguns segundos. Ela não é uma coisa assim de... Uai, tem 2 IA? Onde está a outra IA? Vou rodar de novo. Peraí. Não, ali na hora que você... Ah, aqui, ó. Já sei. Eu vi aqui, ó. Ah, tá. Vou tirar aqui. Isso. Aqui, ó. Vamos pegar aqui as correntes. Essas correntes, elas vão ser essencialmente senoidal. Mas como tem chaveamento de 2 kHz, elas têm um ripple, tá vendo? Elas têm um ripple ali, uma ondulação que é triangular mesmo, que é pelo fato de você ter, você está chaveando e a corrente está fazendo assim, né? Digamos, está entre o positivo e negativo. Então, isso é normal ela ser assim. E isso aqui, claro, dá muito ruído, dá muito barulho, né? A gente pode vir aqui e aumentar esse passo de tempo, ó. Digamos que eu coloque aqui, eu vou colocar 4 segundos, tá? De tempo de transição. E vou colocar aqui, digamos, ó, eu vou começar com 0 de frequência. E vou colocar aqui 0 também. E aí, eu vou colocar a simulação com 6 segundos. Vou diminuir esse torque aqui, ó, eu vou zerar esse cara aqui, V0, e vou colocar aqui só uns 2 torques, 2 de, né, só para ver o que acontece. Nossa, para que eu fui colocar 4 segundos, hein? Ah, não. Uhul! Cachim! Recebi grana. Digo quanto é? Não. Legal, né? Parecendo um poder de anime, né, cara? Parecendo o quê? Gente, vocês têm cabeça muito suja. Pensei lá.
Não, eu pensei no Kamehameha. Não sei por quê. Toda vez eu lembro disso aqui, eu lembro do Kamehameha. Aqui, ó. Ele começa a partir com corrente e tal, depois depois que ele dá o, digamos, a partida. Eu quero que vocês notem o seguinte, olha só para vocês verem. Quero que vocês notem uma coisa interessante. Vocês lembram qual que era a corrente partida direta dessa máquina, quando a gente rodou a primeira vez aqui? Hoje. 100 amperes, mais ou menos, vocês lembram? 100 amperes. Ela está chegando a 15. Tá bom, né? Tá partindo lento, tranquilo, tá dando para controlar a velocidade. Agora vamos ver o controle da velocidade aqui, vamos ver. É lógico, né? Vai estar bom, né? Tem um negócio também que é o seguinte, você pode chegar e falar assim, ô Cláudio, pô, sacanagem, controle aí com erro, não é legal. Eu falo assim, olha, pasmem, mas a maioria dos motores de indução funcionam numa posição muito mais, num ponto de operação muito mais próximo do ar vazio do que com torque de carga máxima. Escuta de novo o que eu falei. Vocês acham que todo motor de indução e todo motor elétrico funciona tipo assim, no ápice dele, no máximo? Não. Você pegar, vou dar um exemplo, aquelas esteiras de vibração de minério, sabe? Aquelas que não ficam separando, que lá é praticamente vazio. Lá é praticamente vazio. Os caras botam um motor lá, então quer dizer que não importa o porte? Não, não é assim também. Né? Não é assim, não é para tanto, mas é praticamente vazio. Esteira rolante, elevador. Você pega o elevador, cabe 8 pessoas. Quanto que você entrou com 8 pessoas no elevador? Não é nem isso, não é todo dia, não é toda hora que você entra com 8 pessoas. Hã? Né? Não vou nem falar de quem aqui, porque senão depois dá problema. Senão, tadinho. Ia tomar de graça, tadinho. Eu gosto desse. Ó. Aqui, ó. Hã? Tá. Bom, pessoal, uma última coisa que eu acho que vocês vão pirar, vocês vão olhar e falar assim, porra, aí sim. Ainda bem que eu vim na aula de hoje. Não, Aí sim. Não era o que eu queria, não, velho. Não era o que eu queria, não. É o torque. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma filtradinha nele. Não sei, cara, porque que ele tá assim, eu acho que é os 60 Hz, deve ser alguma coisa. Vamos colocar aqui um filtrinho nele, bem de levinho. Quê? É controle? Estou tendo gatilho. Esse cara que foi no Vietnã. Começa a ter uns flashbacks. Fica rindo, né, bobão? Você já foi no Vietnã? Você nunca foi, pô. Se bem que hoje em dia eu acho assim. Daqui a uns dias, cara, eu acho assim. Outro dia que eu vi aquele negócio dos drones, eu falei assim: quando começar a ficar só drone contra drone, aí eu acho que vai jogar muito. Porque, tipo assim, quebramos todo. Não, sério, aqui, ó, quebramos todos os seus drones. Você se rende? O cara. Lógico, né, velho? Então, eu acho que uma hora vai chegar que a galera assim, não, vamos fazer um campeonato, então. Não, quebrou os drones, não, acabou, ganhou aqui, ó. É seu, pode entrar. Os robôs, né? Oi. É um anúncio da Shopee, tá ligado? Frota de drone militar, R$5. Nossa, isso aqui começar a virar moda. Pessoal, olha só. Aqui até o ponto em que ela está acelerando, tá vendo? Esse aqui, ó. A aceleração é até aqui, tá vendo? Aqui, ó, eu vou colocar o degrau de novo, que é a referência, né? E a velocidade. Aqui, ó. Tá aqui, tá vendo?
Agora, olha só que legal. Vou fechar aqui de novo. Ó, vou pegar o conjugado, filtrado, né? Vou pegar a minha velocidade agora como eixo X. É eixo X. Então, o que que aconteceu? Não, olha só, que interessante. O que que aconteceu? Isso aqui é a curva de torque. Isso aqui é a curva de torque, ó. Isso aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é a curva de torque sendo arrastada. Daqui para frente. Se eu pegar esse cara aqui, inclusive, e falar assim, olha, faz o seguinte, faz só o... Como é que fala? Ah, vocês não gostaram, não? Achei que vocês iam gostar do resultado. Tá bom, não. Eu ia mostrar um negócio a mais, mas não vou nem mostrar. Aqui, ó, acabou. É até aqui que eu quero, ok? Vocês conseguem? Hã? Mande para nós. Não, eu quero que vocês tentem. Se você curtiu esse conteúdo desse canal, não deixe de se inscrever. Vamos lá, gente. Diga aí, ó. Fala assim, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ativem as notificações. Ative as notificações. Dá um like. Tchau. Agora eu tenho que desligar.